Olá, eu sou a Mislene Bittencourt, especialista em gestão condominial e comunicação de alta performance. Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo desta semana, nós vamos falar de um assunto bastante recorrente, um assunto que volta e meia está em pauta, né? Que é sobre a convocação de assembleia por 1/4 dos condôminos. E nós vamos esclarecer aqui pontos, né, muito práticos que precisam e muito serem observados quando desta convocação. Então, artigo 1341, lá no inciso 1º vai dizer o quê? Que é uma das competências do síndico, convocar a assembleia dos condôminos. Então, a convocação de assembleia é competência do síndico, é obrigação do síndico, né? A gente diz que a prerrogativa de fazer uma assembleia, de convocar uma assembleia, sempre é do síndico. Prerrogativa que a gente pode entender como competência, como atribuição e até mesmo, entre aspas, digamos assim, é a autoridade, né? É uma autoridade que o síndico tem. Então, um auxiliar de administração não convoca a assembleia. Então, o primeiro ponto é este. É importante destacar os dois tipos de assembleias mais comuns, que são as assembleias ordinárias, que já tem a sua previsão na convenção, com pauta específica, data e etc e tal, e a assembleia extraordinária. E a assembleia extraordinária, ela acontece quando? Quando tiver um assunto que for de interesse do coletivo, ou pelo menos de um número, né, que seja representativo. Então, eu sempre oriento que uma assembleia extraordinária não seja convocada porque 1 ou 2 moradores têm um assunto para ser debatido, né? Ele tem que ter relevância porque daqui um pouco vai chegar na assembleia e não vai ter nem quórum, dependendo do que for o assunto, né, para ser debatido. E por que eu estou trazendo este tema, né? Porque há muita confusão, digamos assim, no cumprimento desta questão quando se trata de omissão do síndico. E o que eu quero deixar destacado nesse primeiro momento? 1/4 dos condôminos pode convocar uma assembleia quando? Quando o síndico é omisso ou estiver impedido. O que é um síndico omisso, né? É quando ele tem ciência deste desejo dos condôminos e ainda assim ele não quer convocar por interesse próprio ou, né, por, enfim, questão de conflitos de interesse. Então, somente quando o síndico está ciente e ainda assim ele não deseja convocar e não convoca, aí sim ele está sendo omisso. Então, 1/4 dos condôminos poderá convocá-lo. Então, a primeira coisa que deve ser observada, o morador que está, digamos, organizando esta assembleia, ele precisa inicialmente falar com o síndico, né? Explicar para o síndico qual é o interesse, o porquê que eles querem essa pauta, e é claro, é importante ter essa noção de que vai ter pelo menos 1/4 dos condôminos para convocar. Se daqui um pouco por questão de conflitos entre quem está pedindo esta assembleia e o síndico, né, não tiver esta comunicação, vá até a auxiliar de administração. E qual é o papel da administradora neste caso? Recebendo a solicitação do condômino ou dos condôminos de que há interesse em fazer uma assembleia para deliberar sobre o assunto X, a primeira coisa que a administradora precisa fazer é: você já solicitou isso junto ao síndico de maneira registrada, formal? Porque às vezes acontece que o morador encontra o síndico no corredor, no pátio e diz: olha, eu gostaria de falar sobre tal assunto, mas não foi formalizado que de fato há um interesse da maioria ou um interesse coletivo. Foi uma conversa informal. Isso não é válido para considerar como sendo uma omissão do síndico. Então, se os condôminos que estão organizando isso, né, que têm interesse em deliberar esse tema e não querem falar com o síndico, por seja qual for o motivo, entrarem em contato com o auxiliar de administração, qual é o papel da administradora? Entrar em contato com o síndico. Tendo ciência que esses condôminos não formalizaram isso para o síndico, o papel do auxiliar de administração é justamente esse: entrar em contato com o síndico e falar: olha, chegou até o nosso conhecimento a informação de que há interesse de um grupo de condôminos em deliberar sobre tal tema. E aí a gente pergunta para o síndico: o senhor deseja fazer então a convocação? Podemos elaborar o edital de convocação nesses termos, alinhar a questão de dia e horário.
E aí o síndico vai dar esse retorno, olha, não vou falar sobre este tema, não quero falar, ou não é o momento oportuno, ou vou falar disso na próxima assembleia que já estou organizando para daqui a um mês, por exemplo, né? Enfim, este retorno deve chegar a esse grupo de pessoas que está se mobilizando. Então a administradora precisa fazer esse contato com o síndico, tendo essa devolutiva do síndico, entrar em contato com esses moradores. E aí então passar esta informação, seja ela qual for, ou seja que o síndico sim vai fazer a reunião, mas ele está aguardando uma determinada situação porque ele vai incluir na pauta outras demandas, então o síndico não está sendo omisso, ele não está se negando a fazer a convocação, mas ele está dizendo, olha, eu vou fazer essa assembleia dentro de um período X. Não havendo nenhum prejuízo em aguardar esse período que o síndico está solicitando, está tudo certo. Agora, se o síndico disser, olha, eu não vou fazer essa assembleia, não vou deliberar sobre essa pauta, o que cabe à administradora, então, informar aos condôminos, olha, passamos a informação para o síndico e também a administradora precisa formalizar isso por escrito para o síndico, dizer, olha, conforme falamos por telefone, registro por e-mail, né, que chegou até o nosso conhecimento, a intenção de alguns condôminos em fazer uma assembleia para deliberar sobre tal assunto. Nesse sentido, né, gostaria de formalizar o que nos informastes na ligação, ou seja, aí o retorno que o síndico deu. Deixa isso registrado e retorna para esses condôminos. E ali, então, vai ser definido o que vai ser feito. Se é um assunto importante, mas ele não é urgente e pode ser aguardado o prazo que o síndico está sugerido, cabe ao auxiliar de administração fazer esse meio de campo, conciliar essas duas intenções, ou seja, dizer para os condôminos, então, que aguardem, que de fato vai ter essa assembleia com esta pauta e, de fato, controlar, né, cuidar, auxiliar o síndico a controlar esse prazo para que a assembleia, de fato, seja convocada. Agora, havendo uma negativa do síndico, a administradora, então, vai informar para esses condôminos que entrarem em contato que o síndico não vai realizar a assembleia e que, então, e somente a partir daí, esses condôminos poderão se organizar para fazer, então, a busca das assinaturas. E é também fundamental que a administradora deixe registrado ao síndico isso, olha, não havendo a sua intenção em agendar a assembleia, eu preciso lhe deixar ciente de que os condôminos informaram que irão se organizar para fazer a devida convocação. Pronto, este é o papel do auxiliar de administração, este é o papel do síndico, validar e convocar ou não, conforme as informações que lhe convém, e aos condôminos para que possam tomar as medidas cabíveis. Mais uma coisa que é importante deixar registrado aqui, a forma como se busca as assinaturas. Já chegou até o meu conhecimento vários tipos de abaixo-assinado. E um deles que eu oriento que não deve acontecer é aquele abaixo-assinado que tem apenas na primeira folha um título dizendo nós, condôminos abaixo-assinado do residencial X, viemos por meio deste solicitar à administradora ou ao síndico uma assembleia extraordinária com a pauta X, tudo explicado, dia, horário, local, tudo certinho. Não pode ser uma assembleia e sem constar a pauta, né? Nesse cabeçalho desse documento não pode dizer que somente os condôminos querem uma assembleia para debater assuntos gerais. Não é válido. É preciso estar claro o que será debatido. E depois, abaixo, os proprietários, né, os condôminos vão assinando. Então, o que não pode acontecer? Fazer esse documento e depois, nas folhas seguintes, ter somente assinatura. Não, este cabeçalho precisa estar em todas as páginas, porque todas as pessoas que assinarem o documento precisam estar cientes do que estão assinando, né? E qual é a garantia que nós temos de que todos tiveram acesso? É que tem na parte superior da folha a informação, o motivo da pauta pela qual está sendo feito este abaixo-assinado. Outro ponto importante, um condômino por apartamento. Também já recebi aqui solicitações de um quarto de condôminos que mais de uma pessoa da mesma unidade assinavam pela convocação. Não pode, né? Assim como os votos também são contabilizados ou pela unidade ou pela fração ideal, a convocação não muda também. Então é um quarto de condôminos, mas é um por apartamento, um por unidade. Então esses dois itens é fundamental para que tudo isso seja válido na hora da assembleia. Mas a intenção, né, desse vídeo, a maior, né, intenção e o objetivo principal é
O papel da auxiliar de administração: ser conciliadora, né? Então, assim, receber uma convocação por 1/4 dos condôminos sem ter dado ciência ao síndico, porque às vezes o síndico não está de fato ciente, ou não estava ciente por escrito, formalmente, foi uma conversa informal. Então, o papel da administradora é contribuir para que tenha harmonia no condomínio, porque imaginem como é que vai ser essa assembleia se acontecer nesse formato, ou seja, o síndico não é informado, a administradora recebe a convocação, simplesmente emite aos demais condôminos, sem essas devidas formalizações, sem seguir esses protocolos que sim, são necessários para que haja uma assembleia conforme prevista em lei. Eu espero que este vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre a prerrogativa do síndico em convocar a assembleia. Se fez sentido, compartilhe este vídeo, deixe seu like e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Muito obrigada e até o próximo vídeo.